Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Sétimo ano. Pessoal, hoje eu vou fazer com vocês a devolutiva da avaliação bimestral que vocês fizeram na sexta-feira, tá? Então, a, a avaliação ela começou com um texto que deveria ser lido por vocês pelo menos umas duas vezes, né? Considerando que várias perguntas dessa avaliação são referentes ao texto, é muito importante que você leia uma vez, depois você volta, você lê de novo, para ter certeza que entendeu. Aí fica muito mais fácil para você responder as perguntas, tá? Então vamos lá. É um texto de Afonso Romano Santana, olha o nome do autor aqui embaixo, na indicação bibliográfica. Então, sempre que você tem aqui as letras pequenas, você vai ter o nome do autor, a editora, o ano em que foi publicada e foi publicado o texto e o nome da obra em que esse texto está, tá? Então, esse texto foi escrito por Afonso Romano Santana, publicado pela Editora Ática em 1995 e está no livro, está na coleção para gostar de ler, certo? Então, vamos lá. Assaltos insólitos. Assalto não tem graça nenhuma, mas alguns contados depois até que são engraçados. É igual a certos incidentes de viagem que, quando acontecem, deixam a gente aborrecidíssimo, mas depois, narrados aos amigos num jantar, passam a ter sabor de anedota. Uma vez me contaram de um cidadão que foi assaltado em sua casa. Até aí nada demais. Tem gente que é assaltada na rua, no ônibus, no escritório, até dentro de igrejas e hospitais. Mas muitos o são na própria casa, o que não diminui o desconforto da situação. Pois lá estava o dito cujo em sua casa, mas vestido em roupa de trabalho, pois resolvera dar uma pintura na garagem e na cozinha. As crianças haviam saído com a mulher para fazer compras e o marido se entregava a essa terapêutica atividade, quando da garagem veio adentrar pelo jardim dois indivíduos suspeitos. Mal teve tempo de tomar uma atitude e já ouvia: é um assalto, fica quieto, senão leva chumbo. Ele já se preparava para toda sorte de tragédias quando um dos ladrões pergunta: cadê o patrão? Num rasgo de criatividade, respondeu: saiu, foi com a família ao mercado, mas já volta. Então vamos lá dentro, mostre tudo. Fingindo-se então de empregado de si mesmo e ao mesmo tempo para livrar sua cara, começou a dizer: se quiser, podem levar tudo. Estou me lixando, eu não gosto desse patrão. Paga mal, é um pão duro. Por que não levam aquele rádio ali? Olha, se eu fosse vocês, levava aquele som também. Na cozinha tem uma batedeira ótima da patroa. Não querem os discos? Dinheiro não tem, pois ouvi dizerem que botam tudo no banco. Mas ali dentro do armário tem uma porção de caixas de bombons que o patrão é tarado por bombom. Os ladrões recolheram tudo o que o falso empregado indicou e saíram apressados. Daí a pouco chegava a mulher e os filhos. Sentado na sala, o marido ria, tanto nervoso quanto aliviado do próprio assalto que ajudara a fazer contra si mesmo. Isso, então um texto tranquilo, é uma crônica, né? Conta aí de um assalto em que o dono da casa se passa por um empregado, por um pedreiro, por um pintor, né? E aí ele vai indicando para os assaltantes o que pode levar, o que não pode, enfim, preservando talvez o dinheiro que houvesse na casa, né? Então, não é um texto difícil, não há palavras complicadas, nada que fosse assim muito complicado. Você poderia ler o texto duas vezes que já conseguiria responder a todas as perguntas, tá? Aí a gente vai lá para a primeira pergunta. Releia o texto e assinale a alternativa em que predomina a linguagem informal, ou seja, aquela linguagem que a gente usa no dia a dia, aquela linguagem que você usa, por exemplo, para conversar com seus amigos, né? É o contrário da linguagem formal, aquela que é bem colocada, aquela que é bem elaborada, tá? A linguagem informal é a mesma coisa que linguagem coloquial. Então, alternativa A, tem gente aqui, tem gente que é assaltada na rua, no ônibus, no escritório. B, estou me lixando, não gosto desse patrão. C, as crianças haviam saído com a mulher. E D, uma vez me contaram do cidadão que foi assaltado em sua casa. Pessoal, a alternativa correta, a letra B, por causa desse lixando aqui, né? Então, essa palavra lixando, ela está sendo usada no sentido de gíria, estou me lixando, estou pouco me importando, né? Não é no sentido de lixar, de usar uma lixa, certo? Então, a pergunta 1, a resposta é B. 2. No trecho, o marido se entregava a essa terapêutica atividade. A expressão destacada com letras maiúsculas refere-se, então, terapêutica. Qual era a terapêutica atividade? Se você voltar lá no texto, você vai encontrar assim, olha,
As crianças haviam saído com a mulher para fazer compras e o marido se entregava a essa terapêutica atividade. Qual era a atividade? A que ele estava fazendo antes. Qual era? Vestido em roupa de trabalho, resolveram dar uma pintura na garagem e na cozinha. Então, a terapêutica atividade é a pintura na garagem, na cozinha. Você está vendo? Quando você volta ao texto, você encontra facilmente a resposta. Não pode ter preguiça. Ah, mas eu vou ter que ler o texto de novo? Não. Quando você procura no texto uma resposta, você escaneia, você faz uma leitura superficial. A leitura completa você já fez no começo da prova. Agora você está escaneando o texto, você está procurando uma informação. Você está querendo localizar uma informação que vai ser utilizada para responder a pergunta 2. Então, aí a leitura ela pode ser bem objetiva. É só você voltar no texto, achar a palavra terapêutica e ver a que ela se refere. Ela se refere ao item B, a pintura na garagem e na cozinha, tá? 3. O dono da casa livra-se de toda sorte de tragédias, principalmente por quê? Porque ele aconselha a levar o som, porque ele conta os defeitos do patrão, porque ele mostra os objetos da casa ou porque ele mente para os assaltantes. 3D, né, pessoal? Ele mente para os assaltantes, certo? Isso, ele vai mostrando lá, ele mostra os objetos, mas ele também mente para os assaltantes. 4. No trecho, ele já se preparava para toda sorte de tragédias, é correto afirmar que. Então, aqui nós temos uma questão sobre sujeito e predicado. Para você identificar sujeito e predicado, você localiza o verbo. Preparava, aqui é o verbo. Aí você faz a pergunta: quem é que já se preparava para toda sorte de tragédias? Você vai ter o sujeito, ele. E o predicado vai começar aqui, olha, a partir do já. Já se preparava para toda sorte de tragédias. Então vamos ver qual a alternativa. O sujeito é tragédias? Não, não é. O sujeito é ele? Sim. O predicado é ele já se preparava? Não. Por quê? Porque aqui no predicado eu coloquei o sujeito junto, e na alternativa C está errado. O predicado é preparava? Não. O predicado é tudo que sobrou do sujeito. O predicado inteiro é já se preparava para toda sorte de tragédias. Então a alternativa correta é a letra B, tá? O sujeito é ele, as outras estão erradas. 5. Releia o trecho. Na cozinha tem uma batedeira ótima da patroa. Assinale a alternativa correta sobre esse trecho. Então vamos lá de novo. Identificar o verbo, tá? Tem é o verbo. Agora vamos ver quais são as alternativas. Ótima é um adjetivo, né? E adjunta de nominal para o substantivo batedeira. Será que é mesmo? Sabe por quê? Ótima está dando uma característica para a batedeira. Como poderia ser a batedeira? Poderia ser azul, nova, moderna, cara, barato, mas aqui foi usado o adjetivo ótimo. E o adjetivo, ele exerce a função de adjunta de nominal. Lembra? Napa, numeral, adjetivo, pronome e artigo. O napa tem essa função de adjunta de nominal. Então, a alternativa A é a correta. Na cozinha, é o sujeito? Não, só o aluno distraído que acha que a primeira palavra da frase é o sujeito. Uma é artigo definido? Não, uma é artigo indefinido. Para ser artigo definido tem que ser o, a, os, as. E tem verbo de ligação? Também não. Para ser verbo de ligação tem que ser ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar, andar e tornar. Então, no exercício 5, a alternativa correta é a letra A. Ótima é um adjetivo e adjunta de nominal para o substantivo batedeira. Por quê? Porque está acompanhando a palavra batedeira, está qualificando, está definindo, está designando, especificando que jeito é a batedeira, tá? Ela é uma batedeira ótima. Releia. Daqui a pouco chegava a mulher e os filhos. Qual o sujeito dessa frase? Então, vamos lá procurar o sujeito. O verbo, você começa pelo verbo. O verbo é chegavam. Aí você pergunta, quem é que chegavam daí a pouco? Resposta, a mulher e os filhos. Então, só a mulher? Não. Só os filhos? Não. Daí a pouco, ou seja, o comecinho da frase aqui é o sujeito? Também não, tá? Então, quem é que chegavam? A mulher e os filhos. A resposta das 6 a letrinha D, tá?
Então, o sujeito pode estar no final da frase? Sim, ele pode estar no final, ele pode estar no meio, ele pode estar no começo. O importante é que você saiba que o sujeito é a parte que responde a pergunta quem é que? Quem é que chegavam daí há pouco? A mulher e os filhos. Tá? Então, mais uma perguntinha aí de gramática, né? 7. Um texto pequenininho para você fazer um próximo exercício aí. Quem inventou a pipoca? Prepare o filme. O nome do inventor e a data da criação são desconhecidos. O que se sabe é que a pipoca surgiu na América, onde o alimento já era consumido há cerca de 4.000 anos. Os astecas, por exemplo, que viviam na região onde fica o atual território do México, usavam a pipoca em rituais para homenagear os deuses. O alimento só se expandiu pelo mundo por volta de 1890 e se tornou popular nos Estados Unidos quando técnicas que facilitavam a plantação do milho foram desenvolvidas. Então, um trecho aí informativo, né? É uma notícia de uma revista falando sobre a invenção da pipoca, né? O alimento foi consumido há cerca de 4.000 anos, depois ele se expandiu para o mundo por volta de 1890, tá. Releia. Aí você tem uma frase. O nome do inventor e a data da criação são desconhecidos. Então, mais uma perguntinha aí para identificar o sujeito. Então, você acha o verbo é são, verbo ser, né? Quem é que são desconhecidos? O nome do inventor e a data da criação. Alternativa D. Só a data da criação? Não. Só o nome? Não. Só o inventor? Não. Tudo. O nome do inventor e a data da criação é o sujeito. Qual vai ser o predicado? São desconhecidos. 8. Relê. Usavam a pipoca em rituais para homenagear os deuses. Identifique o sujeito dessa oração. Mais um exercício sobre a questão do sujeito, pessoal. Aí quem é que usavam a pipoca em rituais para homenagear os deuses? Observe, pessoal, que o sujeito ele não está escrito aqui. Você tinha que retomar o texto, tá? Para você saber quem é que fazia isso, quem que usava a pipoca em rituais para homenagear os deuses. Você tem uma pista, né? Se esse verbo aqui está no plural, usavam, é porque o sujeito está no plural também. Então, a alternativa B, ela já fica eliminada, porque você não pode falar assim, ó, a pipoca usavam a pipoca. Não tem lógica, tá? Principalmente que você tem um erro, porque a pipoca está no singular e o verbo está no plural. Não pode. A concordância diz singular com singular, plural com plural. Então, quem que usava pipoca? Volta no texto e pesquisa, né? Você vai ver que eram os astecas. Aí o exercício 8, letra A. Rituais não e os deuses também não. Os deuses aqui, olha, tá aqui no finzinho, né? Essa palavra aqui é outra coisa, não é sujeito. 9. Assinale a alternativa em que o termo destacado está corretamente classificado. A pipoca quentinha estava na janela. Então, estava na panela, perdão. O verbo é estava, tá? Aí você faz a pergunta, quem é que estava na panela? Resposta, a pipoca quentinha. Então, você tem aqui um trecho que é o sujeito. Esse quentinha faz parte do sujeito, tá? Agora, ele é o núcleo do sujeito? Não, ele não é a palavra mais importante do sujeito. Quem que estava na panela? A pipoca ou a quentinha? Pipoca é o núcleo do sujeito, por isso que não é a alternativa A. Aqui tem uma opção bem louca, né? Não tem nada a ver. Que quentinha é verbo de ligação? Claro que não, né? Os verbos de ligação são ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar, andar, tornar. Esse quentinho aqui é um adjetivo, ele está qualificando a palavra pipoca, tá? Se ele é um adjetivo, ele também funciona como adjunto adnominal, ou seja, ele está enfeitando o sujeito, o substantivo pipoca. Então, a alternativa certa da 9 é a C. E a última também está errada, por quê? Porque a última diz que quentinha é predicado. Não, o predicado começa onde termina o sujeito. Quem é que estava quentinha na panela?
A pipoca quentinha, sujeito, o predicado estava na panela, tá? Então, a palavra quentinha é predicado? Não, a palavra quentinha faz parte do sujeito, é um adjunto adnominal para o núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito é pipoca e quentinha é um enfeite para esse núcleo, tá? Então, repetindo, a resposta da 9 é a letrinha C. Aí, finalmente, a 10ª, né? Assinale a alternativa em que o predicado está corretamente destacado com letras maiúsculas. Então, eu quero saber onde que está o predicado dessas frases aqui. Qual é que está correto? Joãozinho estava triste, os alunos fizeram a lição, em Brasília os deputados fizeram novas leis e as árvores florescem na primavera. Então, vamos ver. Quem é que estava triste? Joãozinho. O que está destacado aqui é Joãozinho. Joãozinho é o sujeito, então não pode ser a alternativa A. Eu estou pedindo o quê? O predicado está corretamente classificado. Os alunos fizeram a lição. Fizeram é o verbo. Quem é que fizeram a lição? Os alunos. Os alunos é o sujeito. Fizeram a lição é o predicado. Então, a resposta é a B. Tá vendo? A resposta B está correta. Por quê? Porque o predicado está corretamente destacado com letras maiúsculas. Em minúscula ficou o que é o sujeito, com maiúscula ficou o que é predicado. Letra C. Em Brasília, os deputados fizeram novas leis. Quem é que fizeram novas leis? Os deputados. Então, os deputados aqui é sujeito. Veja, sujeito no plural, verbo no plural também. Ou seja, deputados fizeram. Se fosse um deputado só, seria o quê? O deputado fez. Isso chama-se concordância verbal. Então, não é essa alternativa, porque o predicado aqui seria assim, ó. Em Brasília, fizeram novas leis, tá? Alternativa D, as árvores florescem na primavera. Quem é que florescem na primavera? As árvores. As árvores é sujeito, o exercício pede o predicado. O predicado aqui é qual? Florescem na primavera. Então, é isso aí, pessoal. Era uma prova tranquila, tá? Várias perguntas de entendimento. Olha, primeira de entendimento, segunda de entendimento de texto, terceira também. Aqui na quarta já começa uma questãozinha de gramática, tá? Então, dava para acertar muita coisa, sim. Eu tenho certeza que todos foram muito bem. Eu ainda não conferi todos os resultados. Assim que eu conferir, eu mando para vocês no privado, tá? Eu vou comunicar cada nota de vocês com uma mensagem lá no WhatsApp, mais individual, uma para cada um. Certo? Então, pessoal, beijos então. Até a próxima.